Então nós temos essa equação aqui, como a gente já tinha falado, para calcular o N.1, vazão molar, mas o R é desconhecido, tá? O R de T, ou seja, como o raio da esferinha varia em função do tempo em decorrência do processo de evaporação, tá? Então, para isso, para calcular esse R, nós temos que usar uma nova equação, né? E a equação que nós temos à nossa disposição para fazer isso é o acoplamento de massa interfacial do soluto, tá? Então, nesse slide aqui, ó, a gente usa o acoplamento interfacial, ou balanço interfacial das espécies, tá? Então, lembrando que a equação que a gente vai escrever ela é válida para a interface, né? E aqui eu coloco um esqueminha, um desenho simplificado da interface. Nós temos aqui ó, um elementozinho de área, né? Aqui é o raio que nós queremos calcular, o raio da esfera em função do tempo. E temos aqui o fluxo daquela espécie pelo lado do líquido, né? E o fluxo daquela espécie, da água, do etanol, por exemplo, pelo lado do gás, certo? Então aqui é o fluxo total, que tem uma parcela advectiva e uma parcela difusiva, aqui o fluxo total, que tem uma parcela advectiva e uma parcela difusiva, ambos referentes à interface, porque o R ponto é exatamente o que a gente quer calcular, né? O R ponto aqui, que aparece nas duas equações, é o dRdt, tá? É a taxa de deslocamento da interface em função do tempo, tá? Então, uma coisa que a gente nota aqui, ó, de cara, é que o V1 no L, que é a velocidade que aparece aqui, é a velocidade da própria espécie, né? A velocidade da espécie, ela é ao mesmo tempo a velocidade da espécie e a velocidade da mistura, uma vez que a gota é uma substância pura, tá? Só que se a gente despreza o movimento interno, se a gota for líquida, né, a circulação interna no interior da gota, essa velocidade aqui é zero, né, tá? Com relação ao referencial fixo. Assim como é zero a velocidade do sólido, lógico, porque ele está parado ali, ele é um sólido, tá? Então, o que vai sobrar aqui é simplesmente o produto C1L, né, vezes o R ponto, dRdt, tá? Só que, de novo, uma vez que o líquido é uma substância pura, o C1L é o próprio Cl, certo? Porque só tem ele lá dentro, tá? Do líquido. Então, abrindo aqui, né? Abrindo os produtos ali e passando tudo que for com R ponto para o lado direito do sinal, a gente tem isso aqui, ó, menos Cl R ponto, que seria esse daqui, é igual a C1G vezes R ponto, onde C1G é a concentração molar do soluto 1 vapor na mistura de gases, certo? E aqui o C1G V1G. O que é isso? Projetado na direção radial, né, a componente desse vetor aqui projetado na direção radial, e é o fluxo total daquele molar, né, daquela espécie no gás, ou seja, ali ele é composto tanto por uma parcela advectiva quanto por uma parcela difusiva, tá? Aí, para simplificar ainda mais, o que nós temos aqui é aquela hipótese do pseudoestacionário, ou seja, estamos admitindo que o Cl é muito maior do que o C1G. Então, nessa soma aqui, ó, vai ficar somente o Cl vezes o dRdt, tá? Aí eu só passei esse sinal de menos para o lado de cá, tá? E aí, esse Cl dRdt é menos C1GVG, que é o fluxo total. Ora, quem é o fluxo total? O fluxo total é o N1. A gente viu lá atrás, a parcela advectiva e a parcela difusiva, tá? Então, bem simples, né? Esse N1 nada mais é do que N1 fluxo, né? Nada mais é do que a vazão molar dividido pela área, dividido pelo 4πr², tá? Então, notem que essa equação aqui, ó, ela fica tranquila de resolver quando a gente substitui o N1, tá? Lembrando que o N1 é a equação 1, né, que aparece aqui, então todo esse N1 vai ser substituído ali, né? Basicamente esse R de T vai cortar com o R² que aparece aqui. Então vai ficar uma coisa de 1 sobre R do lado de cá, que vai ser passado para o outro lado do sinal. Quer ver? Então aqui, ó, substituiu, né, cortou o R que aparecia no numerador com o R do denominador, ficou o R de T aqui, esse R passa para o lado de cá, e o T passa para o lado de cá para que a gente possa integrar.
olha, tudo é constante, tá? O CG é admitido como constante, porque foi pressão e temperatura constante. O CL é constante, porque a temperatura é constante. O D12 foi admitido como constante. O processo de equilíbrio termodinâmico não vai mudar, né? Porque a temperatura interfacial não mudou, então o Y1i permanece igual. Então a integração bem trivial aqui, tá? Então o que a gente observa integrando essa equação de um raio zero, R0 inicial, para um raio num tempo qualquer, é uma relação que é R2, né, quadrado de um lado, e tempo do outro, ou seja, o R ele vai diminuir, né, nesse caso aqui, no caso da evaporação, mas ele poderia crescer no caso da absorção, da condensação, com a raiz do tempo. Tá? Então, um comportamento em que taxas são proporcionais à raiz quadrada do tempo, geralmente são processos em que o fenômeno da difusão ele é dominante. Tá? Então, a gente vai ver também isso aí bastante na difusão transiente, né? Muitos resultados clássicos da difusão são observados dependendo com relação ao tempo a partir da raiz quadrada, tá? Raiz quadrada do tempo. E essa expressão aqui é clássica, é conhecida como a lei do R quadrado, tá? Para a variação do raio em uma gotícula, tá? Em uma esfera. Bom, notem que aqui não foi feita a hipótese de soluto infinitamente diluído no gás, não, tá? Aqui, aqueles fluxos ali, né, o fluxo que foi integrado e tal, que apareceu na relação, ele tem parcela advectiva e parcela difusiva. Só que a gente não precisou escrever isso daí de uma maneira explícita, né? O cálculo, a álgebra, foi bem fácil, tá? Então, mas é uma situação geral, tá? Até vocês podem resolver esse problema, tentar formulá-lo, né, mais simples ainda do que isso que foi escrito aqui, para a situação de soluto infinitamente diluído, ou seja, o Y1i é muito menor que 1, né, e obviamente o Y1 infinito também é muito menor que 1. Assim como a gente fez lá no problema de Stefan, do tubo de Stefan isotérmico, né, foi exatamente esse problema que a gente resolveu em conjunto, o alto fluxo e o baixo fluxo, tá? Então, com isso a gente termina esses exemplos e também o capítulo 2 da nossa disciplina, tá?